Olá pessoal, então voltando aqui para o terceiro vídeo da aula 25, tá? Vamos continuar fazendo exemplos aqui. Então vamos lá. Nesse exemplo são dados dois pontos, né? A e B. Nós queremos encontrar as coordenadas, dos pontos C e D, tá? E a gente sabe que esses pontos determinam no segmento AB três segmentos congruentes. Bom, vamos lá, vou fazer um desenho aqui para ilustrar o que está acontecendo, né? Vou fazer na horizontal aqui mesmo. Então, ó, suponha que esse aqui é o ponto A. Então, eu quero encontrar dois pontos, as suas coordenadas C e D. Só que a gente sabe o seguinte, nós sabemos que C e D determinam no segmento AB, né, três segmentos congruentes. Deixa eu apagar aqui. Ou seja, o AC aqui, ó, a medida dele é x, o segmento CD também tem medida x e o segmento DB também mede a mesma medida x, tá? Onde x é um número fixo, tá? Se você olhar aqui no desenho, no papel que eu escrevi, né? Entre A e C são dois quadradinhos, né? Imagina, cada lado desse quadrado aqui tem uma unidade, né? Então, aqui tem duas unidades. Entre o C e o D tem duas unidades. E entre o D e o B também tem duas unidades, tá? O que importa é que do A para o C, a distância, né? O comprimento do segmento de A para C é igual ao comprimento do segmento CD, que é igual ao comprimento do segmento DB, tá? Isso significa dividir AB em três segmentos congruentes, tá? Três segmentos de mesma medida. Olha só, o C, nós pode escrever ele como A mais AC, correto? Porque esse aqui, ó, é o segmento AC. Então o C é o resultado da soma do ponto A com o vetor AC. Ok? Agora, como esses três segmentos são congruentes, note que o vetor AC ele é justamente 1/3 do vetor AB, né? Se eu pegar o vetor AB e dividir por 3, eu obtenho o vetor AC. Então, a gente pode escrever assim, ó, o C é igual a A mais 1/3 de AC, tá? Se vocês lembrarem no último vídeo, é bem parecido com esse exercício aqui, ó, do ponto médio, tá? Só que a gente colocava um ponto, né, médio no segmento AB. Então a gente dividia o segmento AB em dois segmentos congruentes, tá? Aqui nós estamos dividindo o segmento AB em três segmentos congruentes. Por isso que o AC ele é 1/3 do AB, tá? Ou de outra maneira, é a mesma coisa dizer que o AB é 3 vezes o segmento AC, tá? Então aqui vamos fazer conta, né? Perdão, AC não, AB, né? Aqui tá certo, né? O AB é 3AC e o AC é 1/3 de AB. Então as coordenadas do vetor C que a gente quer descobrir, então, é só pegar as coordenadas de A, né, que estão aqui, ó, 2, 5, 3, mais 1/3 das coordenadas de AB. Coordenada de AB a gente tem que descobrir. É só fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Bom, então só fazer essa conta. Então vai ficar 2, 5, 3, mais 1/3 do vetor 1 menos 2, 1 menos 5, 0, menos 3. Então, o vetor C vai ter coordenadas... Ele vai ser 2, 5, 3 mais 1/3 do vetor menos 1, menos 4, menos 3.
Então, ó, o C ele é 253. Aí, 1/3 vezes um vetor, né? Você vai multiplicar todas as coordenadas por 1/3. Ou seja, pega todas as coordenadas e divide por 3. Aí, menos 3/3, eu vou colocar direto que é menos 1, né? Que é menos 3 dividido por 3, menos 1. Então, agora essa soma, como a gente já aprendeu, é só somar coordenada a coordenada, né? Então, é 2 menos 1/3, 5 menos 4/3, 3 menos 1. Então, 2 menos 1/3 é... Note que o 2 é 6/3, né? Então, é 6/3 menos 1/3. 5 é igual a 15/3. 3 menos 1, 2. Vamos lá, 6/3 menos 1/3, 5/3. 15/3 menos 4/3, 11/3, 2. Então, essas são as coordenadas do ponto C. Dá para fazer de maneira análoga, tá? A gente tem que achar as coordenadas do ponto D, tá? Dá para fazer de maneira análoga. Note que o DB, ou pode fazer assim, por exemplo, o A mais AD é igual a D, mas o vetor AD ele é 2/3 do AB. Então a gente vai substituir aqui e fazer as mesmas contas, né? Só que se você olhar, você ainda esquece, olha só agora para o segmento CB. Então, pela forma, né, como os segmentos CB, CD e DB são congruentes, o D é ponto médio do segmento CB, tá? Então a gente pode usar a fórmula para calcular o ponto médio que a gente aprendeu aqui em cima, para calcular as coordenadas do ponto D, tá? Então agora para achar o ponto D a gente pode várias maneiras aí para a gente calcular, tá? Eu vou usar a fórmula do ponto médio, tá? Então o ponto D, como ele é ponto médio, vou escrever aqui, ó. Note que D é ponto médio do segmento CB, né? CB. Então, ó, a gente aprendeu então que as coordenadas de D, como é que nós obtemos? Basta somar as coordenadas de C com as coordenadas de B, né? E dividir por 2. Então, B é 1, 0 e a C está aqui. Então, vai ficar 5/3 mais 1 dividido por 2. 11/3 mais 1 dividido por 2. 2 mais 0 dividido por 2. Então, as coordenadas de D vão ficar assim, né? Note que esse 1 eu posso escrever como 3/3, né? E aqui esse 1 também. Então, a primeira coordenada vai ficar 8/3 dividido por 2. A segunda coordenada é 14/3 dividido por 2. E a última coordenada é 2 mais 0, 2 dividido por 2. Então, a primeira coordenada do D é 8/3 vezes meio, né? Que é a mesma coisa que a segunda coordenada é 14/3 vezes meio. A terceira coordenada é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, fazendo as contas aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. 14 dividido por 2, 7. Né? Então, a primeira coordenada é 4/3, a segunda é 7/3 e a última é 1. Tá? E essas são as coordenadas do ponto D que a gente precisava
calcular. Certo? Bom, passando aqui para o próximo exemplo. Deixa eu já abrir um espaço aqui. Ó, então vamos lá. São dados 3 pontos, Q, P e M, tá? Mas olha só. As coordenadas do ponto P eu quero encontrar. Conhecemos as coordenadas de P e M. Sabemos ainda que o Q é simétrico de P em relação a M. O que isso significa? Deixa eu fazer um outro segmento aqui, ó. Então, basicamente, é o seguinte. Se esse é o ponto P e esse aqui é o ponto M, quem é o simétrico do P em relação a M? Significa que o M é o ponto médio do segmento PQ. Tá? Ou ainda, a mesma coisa dizer que a distância do Q até o ponto M é a mesma que a distância do ponto P até o ponto M. Tá? E eles estão em lados opostos, em semirretas opostas, com origem no ponto M. Tá? Bom, a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, usando a fórmula do ponto médio, né? A gente sabe que é ponto médio de M. Se eu pegar as coordenadas de P e as de Q somar e dividir por 2, tá? A gente pode também ver que o M ele é P mais PM, então ele é P mais MQ, né? Porque PM é igual a MQ. Então aqui a gente vai chamar as coordenadas de Q de x, y, z, né? E vai resolver essa igualdade aqui, ó. Tá? Eu vou fazer usando ponto médio, né? Que eu acho que a gente é mais acostumado a usar essa fórmula, né? Então, primeira coisa, eu vou pôr essa observação, né? Como Q é simétrico de P em relação a M, segue que M é o ponto médio do segmento PQ. Então, olha lá, logo, as coordenadas de M satisfazem o seguinte. Ah, tá, eu não escrevi ali, mas eu estou chamando as coordenadas de Q de x, y, z, tá? Então, o P a gente tem ali, ó, então vai ficar coordenadas de P mais coordenadas de Q, né? Então é 1 mais x dividido por 2. É a primeira coordenada do M. A segunda coordenada do M é 0 mais y dividido por 2. E a terceira coordenada do M é 3 mais z dividido por 2. Tá? Mas as coordenadas de M são conhecidas, né? As coordenadas de M, nós temos aqui, ó, 1 menos 2, 1, 2 menos 1. Então, 1, 2 menos 1 é igual a 1 mais x dividido por 2. 0 mais y dividido por 2 é y dividido por 2. E 3 mais z dividido por 2. Igualdade de vetores, tá? Então, quer dizer que eles são iguais coordenada a coordenada. Então, isso aqui implica que... Deixa eu dar mais espaço aqui. Que 1 mais x dividido por 2 é igual a 1. Y dividido por 2 é igual a 2.
e 3 mais e sobre 2. Então, 3 mais e dividido por 2 é igual a menos 1. Então, só resolver essas três equações aqui, tá? Então, ó, 1 mais x dividido por 2 igual a 1. Isso implica que 1 mais x é igual a 2 vezes 1, que é 2, né? E, portanto, x é igual a 1. Y dividido por 2 é igual a 2. Isso implica que o y é 2 vezes 2, que é 4. E 3 mais z dividido por 2 é igual a menos 1. Isso aqui implica que o 3 mais z é igual a 2 vezes menos 1, que é menos 2. E, portanto, o valor de z é menos 5. Então, encontramos as coordenadas do vetor Q, né? Do ponto Q, né? Que a gente tinha chamado x, y, z. Então, nós encontramos os valores aqui. Então, as coordenadas são 1, 4 e menos 5. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui nesse exercício é para fazer basicamente esse exercício, esse exemplo é um caso particular desse exercício aqui, ó. Aqui ele quer mesma situação, tá? Nós temos um ponto P e um ponto M, tá? Que são conhecidas as suas coordenadas, né? E nós queremos encontrar as coordenadas do ponto Q, que é simétrico do P, em relação a M, tá? Então, mesma situação aqui do exemplo anterior. A gente tem um ponto P e temos um ponto M. Ambos são conhecidos, né, as suas coordenadas. Então, a gente quer encontrar as coordenadas do Q em função das coordenadas dos outros dois pontos. Dá para deduzir a fórmula fazendo assim, utilizando a noção do ponto médio, tá? A fórmula do ponto médio. Mas dá para fazer de outra forma que eu falei também, né? Ó, vamos fazer de outro modo aqui. O ponto Q, como eu falei, ele é M mais MQ. Mas o MQ, como Q é o simétrico de P em relação a M, M é ponto médio de PQ. Então, portanto, o PM e o MQ são vetores iguais. Então, isso aqui implica que o Q também pode ser escrito como M mais PM. Tá? Então, aqui, ó, já vai ser direto para nós, né, as coordenadas do Q, né? Porque nós sabemos as coordenadas do M e as coordenadas do P, né? Coordenadas do M são x0, y0, z0. E as coordenadas do PM, né? É só fazer coordenadas de M menos as coordenadas do P. Fazendo essa conta aqui, então nós vamos chegar aqui o que? Então ele é x0, y0, z0, mais x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Então, somando aqui coordenada a coordenada, vai ficar x0 mais x0, 2x0 menos x. y0 mais y0, 2y0 menos y. z0 mais z0, 2z0 menos z. Tá? Então, assim nós obtemos uma fórmula aí para as coordenadas do Q em função das coordenadas do P e do M. Tá? Bom, último exemplo que eu preparei para vocês hoje. Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nesse exercício nós temos um sistema ortogonal de coordenadas, tá? Então, importante isso aqui, tá?
Ou seja, o sistema no qual esses pontos são dados, ele provém, né, de uma base ortonormal, tá? Cuidado, quando o sistema é ortogonal, é porque a base é ortonormal. Então a gente pode usar todas aquelas propriedades lá de bases ortonormais, tá? Então vamos lá. São três vetores, né? A, B e C. Primeira coisa, para mostrar que A, B e C são vértices de um triângulo, tá? Vou mostrar isso primeiro. Depois tem que mostrar que ele é retângulo. Ah, essa terceira parte eu não vou fazer, tá? Porque vou só mostrar que ele é um triângulo retângulo para vocês. Ok? Vamos lá, ó. Vou fazer um rascunho aqui. Se ABC é um triângulo, então o que acontece? Se você olhar os pontos A, B e C, eles não podem ser colineares, né? Porque se os pontos fossem colineares, você não conseguiria formar um triângulo, tá? Uma maneira de mostrar que três pontos não são colineares. Só olha a figura aqui. Ó. Se eu conseguir mostrar que o vetor AB e o vetor AC são LI, nós mostramos que os pontos A, B e C não podem ser colineares e, consequentemente, eles formam um triângulo, tá? Então, vamos fazer isso primeiro. Então, antes de mostrar que A, B e AC são LI, nós temos que encontrar suas coordenadas, né? Então, vamos lá. Note que o vetor AB, a gente vai fazer... Vamos achar as coordenadas. Então, fazer as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, vai ficar 1 mais 1, 1 menos 0, 1 menos 2, e, portanto, as coordenadas são 2, 1, menos 1. E o vetor AC, nós fazemos coordenadas de C menos as coordenadas do A. Então, aqui vai ficar 1 menos menos 1, 1 mais 1, 0 menos 0, 1 menos 2. Fazendo a conta, a gente chega no vetor de coordenadas 2, 0, menos 1. Ó, gente, claramente, ó, olhando para as suas coordenadas desses dois vetores, dá para ver que eles são LI. Que olha só, se eles fossem LD, significaria que esses vetores são paralelos. Ou seja, eles seriam múltiplos um do outro. Agora, olha só, qual número que multiplicado aqui pela primeira coordenada do primeiro vetor vai dar a primeira coordenada do segundo vetor? É o número 1, né? Que é 2 vezes 1 dá 2. Agora, se eu pegar a segunda coordenada e multiplicar por 1, não vai dar 0. Tá? Então, claramente dá para ver que esses vetores não podem ser LI, LD, tá? Esses são LI. Então, vou mostrar que eles são LI. Então, isso é só para olhar, tá? Agora, como é que uma forma de ver é pelo determinante, né? De provar, né? Vamos pegar o determinante das duas primeiras coordenadas dos dois vetores. Se esse determinante der diferente de zero, então os vetores são LI, né? Então, esse aqui vai ficar 2 vezes 0 menos 1 vezes 2, que é menos 2, que é diferente de zero. Então, como esse determinante é diferente de zero, segue que AB, AC é LI. E como nós tínhamos observado, né? Se eles são LI, então os vetores AB e AC não são paralelos e não os pontos, né? AB e AC não são AB e C não são colineares. Não são colineares.
E, consequentemente, ABC é um triângulo. Então, ABC é um triângulo. Bom, primeira parte nós fizemos, né? Mostramos que ABC são vértices de um triângulo. Falta mostrar que esse triângulo é retângulo. Ó, vou fazer de roxo aqui meio que um rascunho. Então, basicamente, eu quero mostrar que o triângulo é retângulo, tá? Vou fazer. Se vocês lembrarem, o que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo é, que tem um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então, se eu quero mostrar que eles são é, ele é um triângulo retângulo, então em um dos vértices estará o triângulo e o ângulo reto, tá? Ou vai acontecer assim, ó. O ângulo reto estará no vértice A, ou ele estará no vértice B. Ah, bom, o resto tanto faz, né? Na verdade, esses pontos que não preciso pôr. Ou o ângulo reto estará no ponto C, tá? Bom, os outros dois vértices que eu não coloquei aqui são B ou C ou A, dependendo da situação, né? Então aqui, ó, tipo, no primeiro caso aqui é o B e aqui é o C, ou o contrário. Aqui é o A, aqui é o C, ou o contrário. Aqui é B e aqui é A, ou o contrário, né? Ou aqui é o A e aqui é o B. Então, o que acontece? Vamos olhar esse primeiro caso aqui, ó. Se o ângulo reto estiver no vértice A, quando a gente olhar os vetores AC e AB, eles serão perpendiculares. Então vamos ver se é a situação aqui. Como é que a gente verifica se dois vetores são perpendiculares? Uma forma direta, né? Simples, é calcular o produto escalar entre eles. Se der zero, os vetores são perpendiculares. Se não der zero, os vetores não são perpendiculares. Então, por que eu vou fazer assim? Se você olhar aqui, ó, a gente ainda não usou a hipótese que o nosso sistema é ortogonal. Tá? Como sistema é ortogonal, quer dizer que ele provém de uma base ortonormal. Então, o produto escalar, quando a gente vai calcular, quando temos vetores dados as coordenadas em função de uma base ortonormal, o que vai acontecer é que vai ficar, o cálculo do produto escalar é só multiplicar as coordenadas, né, correspondentes e somar os três produtos, né? Então a gente tem que calcular o AB, achar o vetor AC e calcular o produto. Ó, o AB e o AC eu já calculei aqui em cima, tá? Então é o 2, 1 menos 1. E o AC está aqui, ó. 2, 0 menos 1. Então aqui, ó, a gente faz essa conta aqui, né? Esse produto escalar. Isso é 2 vezes 2, mais 1 vezes 0, mais menos 1 vezes menos 1. Então isso aqui vai ficar 4 mais 0 mais 1, que é igual a 5, né? Ok? Então isso aqui implica, né, que os vetores AB e AC não são perpendiculares. Tá? Então, isso aqui não ocorre. Não é o vértice A, não é no vértice A que está o ângulo reto, né?
Maneira análoga aqui, ó, se o nosso triângulo for retângulo dessa maneira, né, com o vértice B tendo o ângulo reto sendo no vértice B, então os vetores BC e BA são perpendiculares, né? Note que BA, AB tanto faz, tá? Então vamos testar se o AB é perpendicular, o BA é perpendicular ao BC. Bom, então BA, só para calcular, a gente faz as coordenadas de B menos as coordenadas de A, né? Então, fazendo ali as contas, eu vou colocar direto aqui, tá? É menos 2, menos 1, 1. Esse é o vetor BA. E o vetor BC tem coordenadas 0, menos 1, 0. Calculando então esse produto escalar, a gente chega em menos 2 vezes 0, mais menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 0. Encontramos o número 0 mais 1 mais 0, que é igual a 1. Tá? De novo, como o produto escalar não deu 0, os vetores BA e BC não são perpendiculares. Se esses vetores não são perpendiculares, é porque o triângulo não é dessa maneira, né? Então, a última possibilidade que restou é que o ângulo reto esteja exatamente no vértice C, tá? Então, a gente vai testar se os vetores CB e CA são perpendiculares ou não, tá? Então, ó, o CB e o CA. Então, ó, o CB, se fizer a conta lá, né, pegar as coordenadas de B menos as coordenadas de C, nós obtemos o vetor CB, que é o vetor de coordenadas 0, 1, 0. E o CA, a gente vai fazer coordenadas de A menos as coordenadas de C. Nós encontramos, então, essas coordenadas do vetor CA. Calculando por escalar, vai ficar 0 vezes menos 2, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Então, nós encontramos coordenadas 0, mais 0, mais 0. As coordenadas não, né? Os números, né? Resultados. Ou seja, o produto escalar entre os vetores CB e CA é igual a 0. Isso aqui implica que os vetores CB e CA são perpendiculares. Ou seja, o ângulo que esses vetores formam é igual a 90 graus. Ou seja, então o nosso triângulo ABC ele é retângulo com um ângulo reto no vértice C, tá? Então, portanto, ABC é um triângulo isso nós já sabíamos. Agora a gente mostrou que ele também é retângulo. Ok, pessoal? Bom, a aula de hoje era isso, tá? Aí a próxima aula começa a ficar bem legal, que a gente vai começar a colocar determinar as coordenadas dos vetores, as equações de retas e planos, tá? A partir desses conceitos que a gente está estudando aqui desde o início do ano, né? Usando vetores, usando o sistema de coordenadas agora, tá? Até lá então.